Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem está acompanhando? Eu vou receber hoje o Felipe. E aí, Felipe, tudo jóia? Boa noite. Deixa eu ver. Vou aceitar aqui o Felipe. Então, vamos bater um papo hoje com o Felipe Barbosa, colega de cirurgião plástico de Salvador. E aí? Filipão, boa noite. Beleza? Tudo bom? E aí a gente vai falar sobre o efeito transformador da cirurgia plástica na vida das pessoas. Então, é algo que a gente não toca todos os dias nesse assunto, de maneira direta, na nossa rotina. A gente fala muito dos procedimentos. Será que a gente está falando o que vocês querem ouvir? Então, a gente tem que ter essa visão. Às vezes, quando a gente fala só da cirurgia, do procedimento, talvez a gente não esteja chegando direto ao ponto, que é mostrar exemplos, como a gente pode melhorar a vida de vocês para melhor. Os problemas que vocês têm podem ser resolvidos. E ontem eu toquei naquele assunto, porque realmente é o que a gente escuta, que dali é emocionante você ver. Você dizer, doutor, eu não sabia que eu podia melhorar. Quando você trouxe a informação, você me explicou que aquele meu problema tinha solução. E a solução para aquele problema, na maioria das vezes, ele pode ser cirúrgico, pode ser uma orientação, e por aí vai, né? Então, nós, cirurgiões plásticos, somos muito conhecidos por tratar a beleza. Mas o que é a beleza? A beleza é aquilo que exteriormente se convenciona dizer que naturalmente é bonito, é belo, é gracioso, é harmônico, é aquilo que atrai. Mas é importante que a gente faça algumas diferenciações. A beleza ela vai ter um impacto muito grande na sua autoestima. E essa autoestima ela tem um impacto também na sua vida social. E sua vida social também na vida laboral e por aí vai. Tá? Deixa eu tentar aceitar a solicitação do Felipe. Pronto. E aí, boa noite. Boa noite, e aí, Felipão? Deu certo agora? Acho que deu, né? Tô Pronto. me vendo aí, tô te vendo direitinho aqui. Pronto, tá certo. Eu estava explicando aqui para as pacientes que a gente tem uma coisa que às vezes a gente não tem tanto tempo para falar a todo mundo, a gente fala diretamente para cada paciente que entra na nossa sala, mas é do papel da cirurgia plástica como um modificador da vida, do ponto de vista da autoestima, do ponto de vista da parte externa, né? Então, quando a gente é cirurgião plástico, a gente fala em cirurgia, a gente fala em operar. Quando a gente está na mídia social, a gente está muito mais preocupado atualmente em explicar a cirurgia que a gente fez, como é a técnica, e talvez o paciente não quer ouvir isso. Às vezes ele quer ouvir histórias, transformações, é isso que acontece, né? Então, boa noite, Felipe. Conta pra gente o que você tem de experiência na tua rotina, de como a cirurgia plástica impacta na vida das pessoas. Tudo bom, gente? Boa noite. Meu nome é Felipe Barbosa, sou cirurgião plástico aqui de Salvador, amigo de Alexandre da época lá da residência de São Paulo, né? Tivemos até junto recentemente num curso que a gente fez nesse final de semana. Eu tenho, a gente vai ganhando maturidade dentro de consultório e a gente vai entendendo o real alcance que uma cirurgia plástica bem feita pode ter na qualidade de vida das nossas pacientes. Acho que a gente vive um momento hoje da cirurgia plástica da gente tentar desconstruir essa ideia de só entrega de resultado, de só mostrar foto de antes e depois. Eu tento cada vez mais entender das pacientes que me procuram no consultório o real motivo que leva essa paciente a fazer uma cirurgia plástica. E eu tenho falado a seguinte frase, hoje me agride muito aquela pessoa que fala que uma cirurgia plástica estética é uma futilidade, é porque não entende a dor que aquela paciente sente a ponto de querer fazer um procedimento cirúrgico. Então a gente entende que a cirurgia plástica, ela bem feita, dentro de parâmetros éticos, né, respeitando parâmetros de segurança, ela consegue sim ser um grande fator de transformação de qualidade de vida. Os relatos impressionam a nível de consultório, né, das mais diversas formas, as histórias impactam bastante a gente. Então são pacientes que nos passam que depois da cirurgia realizada a vida melhora. Melhora, às vezes, em aspectos subjetivos, dizer a minha autoestima está melhor, mas tem umas que têm aspectos realmente reais, mais palpáveis, né? Pacientes que começam a se alimentar melhor,
pacientes que começam a praticar mais atividade física, pacientes que às vezes melhoram a relação com o cônjuge, né? Ou até pacientes, eu tenho uma história, depois eu conto para vocês, é bem bacana, que tomam coragem de, às vezes, terminar um relacionamento que pode ser abusivo para elas, por causa de uma cirurgia plástica que fez com que elas se sentissem empoderadas a ponto de dizer não para o relacionamento abusivo. Isso já vivenciei em consultório. Então, a gente vai, né, ganhando essa experiência e percebendo de que realmente a cirurgia plástica é um fator transformador, uma virada de chave para muitas pacientes, geralmente para uma vida melhor. E aí, Filipão, uma coisa que a gente também tem que colocar é que, ok, a plástica ela é uma cirurgia transformadora, ela vai mudar a vida para melhor mesmo para esse paciente. Agora, o paciente também tem que querer participar e ajudar nessa jornada, não é verdade? Isso. Não é apenas uma cirurgia, é uma sequência de eventos que vão iniciar desde a sua mudança de forma de pensar antes de fazer a cirurgia, de adequar-se à ideia de que a cirurgia vai te ajudar, mas não vai resolver todos os problemas, e que isso seja levado para um pós-operatório, e esse pós-operatório realmente representa essa mudança de mindset, né? Sim, sim. Isso é muito real. Eu tenho falado muito no consultório com as pacientes, né, que cirurgia plástica é casamento. E para um casamento dar certo, você tem que ter concessão de ambos os lados, tem que ter confiança, e os dois têm que remar na mesma direção. Aquela paciente que chega no consultório e coloca toda a responsabilidade na mão do cirurgião plástico, achando que a gente vai resolver a vida dela, e que ela não tem responsabilidade com relação à saúde, e que ela não precisa malhar, porque eu fiz plástica e agora eu posso comer de forma desregrada. Ah, mas eu fiz lipo HD e não preciso ir para academia tonificar minha musculatura. Habitualmente é o tipo de paciente que tem sucesso no pós-operatório, porque o resultado pode ser perdido mais precocemente e tende a jogar a responsabilidade no colo do médico. Então, esse tipo de paciente tem que educar um pouco mais, conversar um pouco mais. Eu gosto muito de compartilhamento de responsabilidades. As minhas pacientes são minhas parceiras. Eu não gosto mais daquela ideia daquele médico que fica em cima de um pedestal, num nível acima da paciente que dita condutas e a paciente tem que baixar a cabeça e ouvir. Eu gosto de explicar para a paciente quais são as possibilidades do que a gente tem para fazer e deixar ela decidir junto comigo e explicar que ela tem uma grande parcela de responsabilidade em manter e potencializar o resultado, especialmente na cirurgia de contorno corporal, né? Então, tudo que envolve gordura, envolve músculo, a gente não consegue resolver sozinho. A paciente precisa se comportar, se alimentar bem, praticar atividade física, ter tônus muscular legal, porque ela consegue ter um resultado melhor. Aquela que acha que o cirurgião pode resolver sozinho, geralmente se dá mal. E já tem estudos, e agora, inclusive, a gente teve no congresso, juntos agora no final de semana, e a gente viu, né, nessa pouca interação que tivemos com a nutrologia, de que a nutrição, quando bem feita, bem coordenada no pós-operatório, ela, além de manter resultados, ela potencializa os resultados. E isso é algo que não é da noite para o dia. Isso é algo que é uma mudança de hábito, é uma mudança de disciplina, e o paciente tem que concordar, tem que participar. Então, se você quer entrar nessa jornada, você paciente, para melhorar a sua qualidade de vida, a cirurgia é uma parte, ela não é o todo. Lógico que uma cirurgia bem indicada, ela vai saber aonde agir e vai resolver pontualmente o problema. Mas quem sabe aquilo não vai desencadear sequências de melhora. Não é comum? Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, pacientes que a gente faz a cirurgia da prótese de mama. Eventualmente, ela vai ter um resultado na mama, mas ela vai ter um esmero maior pelo corpo. Então, consequentemente, ela vai melhorar áreas adjacentes. E aí está envolvido o abdômen, braços, costas. Então, é muito comum na nossa prática, não é, Felipe? Bastante, bastante comum. Eu tenho uma paciente bem, ela é uma paciente que a gente mantém, né, um acompanhamento a longo prazo, vira e mexe, ela entra em contato comigo na rede social, paciente muito querida, que já tinha um hábito de uma vida saudável, se alimentava bem, mas tinha um aspecto um pouquinho mais cheinho, queria fazer uma lipoaspiração para melhorar o corpo dela. E eu sempre malhava muito o membro inferior, porque ela via resultado. E aí na lipoaspiração a gente associou a lipo de braço dela. E hoje ela fala que como ela conseguiu enxergar uma melhora de contorno corporal do braço, hoje ela malha mais braço do que perna. Então, assim, a cirurgia foi um fator de modificação até de hábitos de vida dela. Então, hoje ela está mais focada em atividade física, enxergou um corpo mais bonito,
se alimenta melhor, faz acompanhamento com o nutrólogo. Então, a vida dela hoje é melhor do que antes da cirurgia, porque a cirurgia conseguiu fazer uma mudança de corpo dela a ponto dela modificar para melhor os hábitos dela. Isso é muito real, isso acontece bastante. Outra coisa, Felipe, que a gente também tem uma certa, uma barreira, né? Então, a gente também tem que ter a barreira de fazer a cirurgia. Então, nós temos que tentar ao máximo limitar o momento certo de fazer a cirurgia para o paciente, para que ele esteja no peso adequado. Agora, é importante que a gente explique para cada paciente por que nós não fazemos a cirurgia fora do peso. Porque existem os critérios de segurança, existem estudos que mostram realmente que quanto maior o IMC, maior a chance de ter eventos cardíacos, pulmonares e por aí vai. Existe também a gordura visceral, que é aquela gordura que, por mais que a gente tire a gordura externa, aquela gordura interna vai impactar tanto quando a gente vai amarrar o músculo, como também ela vai impactar a sensação de estômago alto. E aí é um ponto importantíssimo, né? Que o paciente tem que participar disso, porque às vezes ele vai chegar com toda a carga da cobrança exterior e dizer que minha barriga não ficou legal porque meu estômago está alto. Mas quem é que faz o estômago às vezes ficar alto? Além da anatomia, é o aumento de gordura visceral. Então, para que esses pacientes não sejam operados e não sejam frustrados depois, é muito importante que eles sejam conscientizados antes, não é verdade? Sim, sim. E aí, como que tu tem lidado com isso? Você tem feito um preparo na entrada do paciente, tem explicado, tem uma equipe que trabalha em cima, manda para nutricionista. Como que tem sido a tua rotina? Assim, para eu indicar um tratamento para um paciente, eu falo para meus pacientes no consultório assim, antes de ser cirurgião plástico, eu sou médico. Aí eu preciso me ater a preceitos de ser médico para tratar minha paciente, não é porque é uma cirurgia estética que deixa de ser medicina. E dois princípios da medicina que a gente tem que se guiar sempre, e isso vale para a cirurgia plástica, que é o princípio da beneficência e da não maleficência. Então, o princípio da beneficência fala que a gente tem que fazer o bem sempre que possível, e o da não maleficência significa que não faça o mal se você não puder fazer o bem. Então, quando chega uma paciente que ela não está preparada para fazer um tratamento cirúrgico e a gente indica essa cirurgia, a gente pode piorar a saúde dela. Uma paciente que ela está mal preparada para fazer um procedimento cirúrgico, que tem seus riscos, esses riscos podem ser potencializados porque a paciente não estava preparada. 3 critérios que eu utilizo de base, né, para a gente criar, fazer uma triagem, para saber se a gente pode progredir com a programação cirúrgica. A paciente não pode fumar, pelos motivos óbvios, a gente sabe que o tabagismo aumenta o risco de complicação e é deletério à saúde, não tem benefício nenhum fumar. A paciente não pode ter nenhuma doença descompensada. Ter doença não é contraindicação operar, contanto que esteja bem compensada. Mas se a paciente está com hipertensão descompensada, um diabetes com açúcar alto, são fatores de risco para complicação para a cirurgia e principalmente o peso adequado à altura. Por que a questão do peso é importante? Primeiro que a gente sabe que é um fator de risco de processo inflamatório. A gente já vai induzir um processo inflamatório que é o trauma da cirurgia. Se ela está inflamada por natureza, por estar acima do peso, aumenta o risco de complicação. E segundo que a gente perde parâmetro do quanto mexer. E a gente tem limites de segurança, por exemplo, numa lipoaspiração. Então, digamos que a paciente, pelo critério de segurança, ela só possa fazer uma lipoaspiração de 4 a 5 litros, mas ela está 10 a 15 quilos acima. E se a gente tira 4 a 5, vai ficar insatisfatório, o resultado vai ficar ruim. Só que se a gente tira 10 a 15, a gente coloca a paciente em risco de complicação. Então a gente não pode abrir mão de critério de segurança porque a paciente não está bem preparada para fazer a cirurgia. É uma cirurgia eletiva. Habitualmente não são cirurgias de urgência. Então se o objetivo é dar o melhor resultado possível, com o menor risco de complicação, e dar uma longevidade maior resultado, e a paciente não está pronta, a gente sugere que ela se adeque melhor o corpo dela, prepare melhor o corpo dela, né? Para de fumar, perde peso, melhora o tratamento de alguma doença de base, para que a gente faça uma cirurgia no melhor momento para ela. Não é interessante de ficar fazendo cirurgia de repetição, então que a gente dê um tiro certeiro para dar o melhor resultado possível. E Felipe, é uma coisa que a gente vai pegando com nossa experiência, né? Os pacientes, antigamente, eles não tinham acesso a todas as informações que tem hoje e não tinham acesso também a toda a capacidade de tratamento que existe hoje. O que eu tenho observado? Pacientes que fazem acompanhamento nutricional pré-operatório, pós-operatório e
tem realmente esse acompanhamento de uma nutrição dedicada, e eu até cito um pouco a nutrologia nisso, que é algo novo para a gente, tem um desfecho completamente diferente. Completamente. Eu acho que assim, é um aprendizado diário a nossa vida como cirurgião, mas também é um aprendizado diário a nossa vida como observador fora da cirurgia. O que eu faço é a cirurgia é X, mas eu vejo que existem formas de melhorar além do que eu estou fazendo. E a nutrologia nos deu muito isso. Você não concorda? O que você tem observado dos seus casos? Não, concordo e é ciência, né? Isso é fato científico, a gente não tem nem como argumentar contra isso. Então, a paciente que chega melhor preparada da parte nutricional, que está com esses parâmetros bem adequados em termos de composição corporal, de gordura, de músculo, se alimenta bem, pratica atividade física, ela aumenta muito a chance de sucesso em termos de resultado de cirurgia plástica. A gente induz um trauma no corpo da paciente para fazer essa mudança corporal. Esse trauma induz um processo de cicatrização. Aquela paciente que é bem nutrida, aquela paciente que tem menos inflamação no corpo dela, evolui com um processo de cicatrização muito superior. Ela incha menos, ela faz uma cicatriz de melhor qualidade, ela se recupera precocemente. A paciente que opera acima do peso, a paciente está bem preparada, ela aumenta esse risco de complicação. A gente vê, por exemplo, eu faço reconstrução de mama. Muitas vezes a gente não consegue preparar bem o corpo da paciente porque ela tem um câncer na mama dela. A gente não pode virar para a paciente e falar assim, ó, para um pouquinho, vamos perder seu peso, o câncer não vai esperar. É uma cirurgia com foco reparador e não estético. Tende a ter mais complicação. Agora, a paciente estética, que está com peso bacana, que se alimenta bem, que faz atividade física, que faz, às vezes, acompanhamento nutricional, a gente vê na prática diária que o resultado é superior e tem menor taxa de complicação cirúrgica. Então, quem tem a possibilidade de fazer acompanhamento nutricional em conjunto com a cirurgia plástica, a gente sugere que faça, não só para a cirurgia, mas de preferência acompanhamento a longo prazo, potencializa muito. E em termos práticos, Felipe, é o que os pacientes observam, né? Queda de cabelo, fraqueza de unhas. Agora, o que nós observamos como cirurgiões plásticos, que primamos pelo resultado, se possível, ficasse perfeito, no caso, nós estamos de olho também na musculatura. Então, aquela musculatura que fica firme no pós-operatório, ela potencializa todos os nossos resultados de contorno corporal. Aquela pele que tem uma elasticidade boa, preservada, uma pele mais espessa, uma pele bem tratada, ela potencializa o nosso resultado. Então, às vezes, a gente vê que todo o foco direcionado do paciente para o nosso resultado cirúrgico não é uma realidade mais absoluta. Ele tem também que ser focado nessas pequenas coisas que vão acontecer no pós-operatório, que vão somar, agregar, manter o nosso resultado e, para ele, talvez que ele não saiba, vai potencializar. Isso mesmo. Importante. E aí eu vou tocar num ponto que é atividade física no pós-operatório. Atividade física no pós-operatório, hoje, na minha concepção, eu tento liberar o mais breve possível para não perder esse ponto, que é uma musculatura forte, uma musculatura firme, uma musculatura ereta. Eu também estimulo a fazer atividade física, uma vez que a atividade física, seja para o paciente operado ou não operado, ela é um evento que melhora quimicamente as emoções, dá uma organizada também na questão da tranquilidade, tem fatores psicológicos que vão ser potencializados com a atividade física. Como que tem sido a tua rotina e como é a tua percepção do fator atividade física no pós-operatório? Sempre vantajoso, né? Então, é um hábito saudável a ser realizado, mas temporariamente a gente não pode fazer com que a paciente faça atividade do jeito que ela fazia antes da cirurgia, sob risco de complicação para a cirurgia dela, né? Quando a gente faz um trauma cirúrgico, a gente acaba enfraquecendo aquela região que precisa de um certo repouso para cicatrizar de forma adequada. Nada que é exagerado é benéfico. Nenhuma atividade física de alto impacto precoce, nem a paciente que também exagera no cuidado e diz, eu também vou ficar 3 meses sem me movimentar, com medo de dar complicação na cirurgia. Então, a atividade física a gente vai liberando progressivamente, de acordo com o tipo de cirurgia realizado, de acordo com o dano tecidual e a localização. Então, por exemplo, lipoaspiração, que é uma cirurgia que a gente não dá pontos profundos, que a gente não retira bloco de tecido. Geralmente, atividade física com 10 a 15 dias, a paciente está liberada. Uma prótese mamária pura, né, você fazer atividade aeróbica,
uma caminhada, uma corrida, uma bike ergométrica, uma musculação de abdômen e membro inferior que você não manipulou, dá para liberar em até 2 semanas. Mas, por exemplo, a paciente faz abdominoplastia, você já não pode dar uma carga tão importante, porque a gente fez uma linha de sutura profunda para unir a musculatura e corrigir a diástase, e se ela faz uma contração muito vigorosa da musculatura do abdômen, corre risco de, se não tiver cicatrizado de forma adequada, esse ponto romper e comprometer a cirurgia dela. Então, o retorno à atividade, ele deve ser progressivo, ele tem que ser estimulado, vai de acordo com o tipo de cirurgia a ser realizada, e nada de exageros, nem para aquela que adora a atividade voltar precocemente. Eu tive uma paciente que eu lembrei agora que ela fez prótese de mama e está fazendo crossfit com menos de 30 dias. Exagerado, né? E tem outras que você libera com 2 semanas, ela fala, Felipe, ó, eu vou, pega uma testada aí da academia, porque eu só vou voltar com 3 meses. São 3 meses que você poderia estar potencializando seu resultado, tonificando musculatura, queimando gordura e tendo um resultado mais precoce. Uma coisa que a gente tem que colocar é a questão do metabolismo, né? O metabolismo, ele precisa ter um nível que, inicialmente, nos primeiros dias pós-operatórios, ele está direcionando para a cicatrização, mas depois que passa um certo tempo, a cicatrização dá uma acalmada e ele precisa manter uma ativação, talvez com atividade física. Isso ajuda na estabilidade do peso, como também na manutenção do músculo. Uma coisa que é interessante é aquela coisa. Nós, atualmente, temos perfis de pregar atividade física pré-operatória. Nós temos perfis de primar por uma qualidade de vida pré-operatória, pacientes que têm um estilo de vida saudável. Então, eu hoje tenho encontrado uma certa dificuldade no pós-operatório, uma vez que o paciente tem o hábito da atividade física, eu subtraí essa atividade física dela por conta do pós-operatório, entendeu? E aí, há uma certa pressão dela. Doutor, deixa eu voltar, porque me faz tão bem, não estou me sentindo bem. Então, é uma pressão boa. Que pressão boa você receber uma pressão pedindo para fazer atividade física? Porque a gente já coloca assim, quando esse paciente voltar para a atividade física, ela vai se entregar para o tratamento definitivo, né? Que não era a cirurgia para mudar, era uma cirurgia para potencializar o que ela já tinha, que era hábito de vida saudável. Então, isso é importante demais. E aí, nós, digo assim, nós cirurgiões plásticos, também temos que ser exemplos, né? Eu observo você, a gente tem que estar sempre se atualizando nos congressos, estudando, aprendendo técnicas novas, mas nós temos também que pregar estilo de vida saudável, fazer atividade física, mostrar que estamos realmente fazendo, se alimentar bem, porque nós somos o quê? Nós somos influenciadores. Influenciadores sejam digitais, mas nós somos influenciadores daquilo que nós fazemos, que é a atividade física. Claro que a gente não precisa ser bonito, né? A gente precisa o quê? Estimular a pessoa a ser saudável. O que você tem a dizer sobre isso? Eu servi durante um ano nas Forças Armadas, na Aeronáutica. Lá tinha uma frase que eu uso direto, né? A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então não adianta a gente ficar no consultório explicando para a paciente que ela tem que perder peso, fazer atividade física, e a gente não dá o exemplo para ela e ter uma vida sedentária, tá acima do peso, né? É importante para a paciente conecta mais quando a gente pratica aquilo que a gente vende. Então, eu gosto, quando eu estou fazendo atividade física, eu faço questão de fazer uma postagem em rede social e chamar o público que me segue para a gente fazer atividade física junto. É importante, né? Então, é bom para a saúde e é bom para quem quer fazer cirurgia plástica. Porque a gente sabe que tem coisas que a cirurgia não consegue entregar, como, por exemplo, o tônus muscular. Então, a gente corrige uma diástase, que é um músculo separado. Se a paciente tem um músculo fraco, se a paciente tem um músculo flácido, a cirurgia não vai melhorar, que pode ser um fator até daquele tal do estômago alto que você citou há pouco tempo atrás. Então, a diástase nada mais é do que trazer o músculo para a linha do meio. Mas minha barriga não ficou dura, doutor Felipe. A gente tem que fazer uma avaliação, às vezes, com uma fisioterapeuta para saber se o seu tônus muscular está adequado e fazer um trabalho específico para melhorar o tônus. Melhorando o tônus, você recruta essas alças intestinais, os órgãos abdominais, e a barriga fica mais retificada e mais chapada. Então, é importante, sim, fazer atividade física regularmente, e a gente tem que dar esse exemplo o tempo inteiro, né? Isso eu Nós somos formadores de opinião, né? De experiência, realmente. Eu já fui crucificado por algumas pacientes, inclusive porque realmente você faz o abdômen, você faz a aplicatura, você dá a cintura, mas ela vai se perdendo ao longo do tempo. Às vezes o músculo está lá amarradinho, mas o tônus muscular, ele é essencial para manter a barriga
ligeiramente mais reta, mais forte, para segurar o que está dentro. Então, assim, fica claro nesse exemplo de que a cirurgia não é o único modificador do resultado. É um trabalho conjunto. Nós temos limites humanos, né, que são os limites físicos do que a gente é capaz de fazer como pessoa, mas o corpo do paciente tem limites também da onde ele pode chegar numa cirurgia. O mais além, ela consegue com atividade física, com nutrição. Agora, o paciente tem que entender isso da gente. A gente tem que saber se comunicar. E hoje em dia a gente chama a comunicação de quem fala, que somos nós, com o comunicado, ou o paciente que quer nos ouvir, compactua com nossas ideias, de conexão. Então, eu te acompanho, eu realmente eu admiro o teu trabalho, porque você tem uma conexão autêntica com esses pacientes. Agora, muitos dos pacientes, hoje, eles não entendem o que é essa conexão. Então, na tua realidade, o que é essa conexão? Não é conceito, eu digo, é prática, na verdade. Tá, assim, quando a gente pratica a medicina, a gente tem algumas convicções, né? Não tem certo, não tem errado, é a forma de cada um praticar o seu exercício dentro do consultório. Eu, Felipe, acredito que a cirurgia plástica bem feita é aquela que deixa minha paciente mais bonita ou mais jovem, sem um estigma de que foi operada. Eu gosto de naturalidade. Eu sou do caminho do meio. Então, as pacientes que pensam parecido comigo, a gente tende a se dar melhor. Isso que é conexão. É quando a gente pensa parecido, quando a gente tem atitudes parecidas, quando a gente tem valores de vida parecidos. Isso, geralmente, quando acontece, a gente se dá bem. Né? Então, eu tendo a conectar muito com pacientes que são mães, porque eu sou muito família. Eu gosto muito de estar perto da minha esposa, das minhas meninas, gosto de estar dentro de casa. Eu sou muito caseiro. Então, alguém que vê a prática diária de Felipe e pensa parecido e tem atitudes parecidas, geralmente conecta e vai para o consultório. Diferente daquela mulher que às vezes quer resultados exagerados. Aí, geralmente a gente não conecta no consultório, porque talvez não consiga entregar aquilo que ela pede, por uma restrição minha, porque a minha tendência é da naturalidade. Então, assim, eu falo que tem médico para todo mundo, tem paciente para todo mundo, mas quem você optar por te operar, você tem que ter uma relação médico-paciente bem estabelecida e conectar, vibrar na mesma energia. Isso aumenta a chance de sucesso. Então, não opera com um determinado cirurgião que você não se sentiu confortável só porque sua amiga se deu bem na cirurgia e gostou da cirurgia. Ele foi o melhor médico do mundo para ela, mas pode não ser para você. E tudo bem. Mas a responsabilidade da escolha do médico é da paciente. Então, se tiver que passar por 1, 2, 5 médicos, até achar aquele seu médico perfeito, o seu melhor cirurgião do mundo, aquele médico que você conecta e vibra na mesma energia, é bacana, porque assim, o pré-operatório é namoro, todo mundo é lindo, perfeito, maravilhoso, mas fez a cirurgia, virou casamento. Casamento a gente sabe que quem é casado, às vezes pode ter atrito, mas você não vai separar porque você teve um atrito, você vai sentar, conversa e vai junto até o final. Então, escolham bem com quem vocês vão casar, escolham pela energia, pela conexão. É difícil às vezes explicar, mas você sente, né? Dá aquele calor no coração, tipo assim, é esse médico ou essa médica que vai me operar porque eu me senti confortável com ele. Então, eu gosto muito dessa ideia de operar pacientes por conexão, que fala muito, isso é nosso amigo de Fortaleza, doutor Tiago, né? Tiago fala muito que ele opera por conexão e ele tá certo, eu acho. Isso. E aí o que ele estava falando agora, no final de semana, eu achei também muito interessante. Que ele opera pacientes que têm não só a conexão, mas têm o mesmo perfil dele. São pessoas que, antes de operar, já têm uma empatia com o estilo de vida que ele prega. São pessoas que pensam parecido com ele. E isso já é um caminho aberto. Então, é um conselho que eu deixo para os pacientes, realmente. Olhem a técnica, olhem tudo, foto de antes, depois, façam tudo. Mas operem com quem conecta, porque o momento do pós-operatório é algo extremamente diferente do que vocês estão acostumadas a vivenciar no antes da cirurgia. É um momento de fragilidade, mas é uma fragilidade que eu não vou dizer que é apenas corporal, mas é uma fragilidade psicológica. É um momento que bate sim aquele arrependimento de ter feito algo diferente do que você estava ontem, você vai estar hoje operada, cheia de limitações, tendo que trocar curativo, mas quando você está com o psicológico bom,
entendendo que aquilo vai passar e conectada com o seu médico, tudo é mais fácil. É uma palavra de apoio, e isso é importante. A gente tem que saber ouvir o paciente, a gente tem que ter a paciência todas as vezes, porque aquele paciente vai fazer talvez uma cirurgia na vida dele. Para você que faz todo dia, não tem paciência de dizer, não, isso não é nada, isso não é nada para mim, mas para o paciente às vezes é. E eu tenho que saber usar as palavras corretas para as pessoas diferentes e corretas, que não estão acostumadas a ouvir aquilo. Então, isso, claro que a gente usa o conceito de empatia, mas isso é a rotina. É bom ouvir isso, é bom falar isso em um momento diferente de uma consulta, porque a gente enxerga toda a nossa vontade de ser sincero. Quando a gente está aqui em contato com o paciente, às vezes o paciente está na primeira consulta, é o namoro. No namoro você está explicando as técnicas, você às vezes está mostrando os seus defeitos, que eu acho muito importante, talvez seja uma falha minha mostrar esses defeitos já de cara, mas é importante que o paciente conheça todos os defeitos meus, para que ele possa dizer, ele é o meu médico, ou talvez não seja o meu médico, para que depois esse casamento, esse relacionamento não seja turbulento. Então eu faço até aqui, sempre, a gente chama de sincericídio. Eu conto meus problemas, eu conto minhas dificuldades, eu conto meus tropeços, minhas histórias negativas, minhas complicações, para que a gente possa realmente se conectar. E quando a gente se conecta, o pós-operatório é muito melhor. Eu acho que às vezes, não vou dizer que a gente se torna casado, mas a gente se torna bons amigos com os pacientes. Isso é algo que a gente leva para a vida, né? Então, assim, eu acho que às vezes é bom a gente contar agora, a partir desse momento, exemplos e histórias que eu acredito que vai deixar mais claro e exemplificar para os pacientes. Só para complementar seu raciocínio, eu penso muito parecido, eu uso essa mesma palavra, eu sou sincericida de vez em quando, né? Eu gosto para minhas pacientes como eu gostaria de ser tratado se estivesse na posição delas. Assim, me passa a real, quais são as possíveis vantagens do procedimento que eu quero fazer, quais são os riscos que a gente vai ter que assumir em conjunto. Confiei, segura na mão, vamos junto. Isso aumenta muito a chance de sucesso. Eu gosto de falar da realidade da cirurgia plástica. Eu não sou aquele médico que vai tentar convencer a paciente a operar comigo. Eu estou ali para passar a minha opinião. E se a paciente conecta com o que eu falo, a gente vai se dar bem, né? Então, mas aquela paciente que chega no consultório com expectativas surreais, que a cirurgia vai fazer com que ela transforme-se numa Barbie. Eu odeio esse termo, eu quero virar uma Barbie. Sim, vamos lá conversar direitinho para explicar como é que é o procedimento. Essas pacientes geralmente têm expectativas acima do que a gente pode entregar. E geralmente só se frustra quem cria falsas expectativas. Então, não é valorizar a parte ruim da cirurgia, é explicar que existem riscos no procedimento e que a gente vai ter que assumir esses riscos para a gente alcançar nosso objetivo. E geralmente vai bem, galera. Geralmente vai tudo bem. Se você está bem preparadinho, se você procura um médico, você conecta, tem um treinamento adequado, as coisas tendem a ir bem. A regra é ir bem, mas complicação todo mundo tem, né? Eu gosto muito também desse seu jeito de trabalhar, Alexandre, porque eu penso parecido. A nossa primeira consulta é muito longa, inclusive, né? Geralmente passa de 1 hora, porque a gente explica muito, a gente conversa muito com a paciente, né? A gente não consegue entregar toda a informação em 15, 20 minutos, né? Então, a gente gosta de explicar o procedimento. E uma frase que eu aprendi outro dia que eu acho super legal. A orientação que é passada antes é orientação. A orientação que é passada depois é desculpa. Então, se tiver uma complicação depois, mas você orientou a paciente antes, ela entende o processo. Se você não falou e teve complicação, ela vai dizer, o doutor está procurando uma desculpa para me enrolar. Então, faz um vínculo bem feito antes, explica direitinho, explica tudo, opera com o coração em paz, as coisas geralmente tendem a ter mais sucesso. História, que tipo de história você quer que eu conte aí de paciente? Ontem eu contei uma interessante, que foi de uma mama tuberosa. E assim, eu fiquei assim, impressionado como, às vezes, a nossa capacidade de ser influenciador, de trazer informação para uma mídia social, que acaba sendo um pouco de influenciador, a gente pode fazer o bem para as pessoas. Nunca com sensacionalismo, mas com capacidade de ensinar. Ela falou, doutor, eu tinha esse problema, não sabia que existia, que era, carreguei esse problema a vida toda, quando você colocou, eu vi. Esse era o meu problema. Então, eu estou aqui para a gente ouvir, para ver se vai resolver. Ou seja, é uma informação que foi uma pontinha do iceberg, que mostrou um grande problema, que carregou durante muito tempo e que era possível resolver. Então, assim, poxa, isso aí é fora de série. Você tem uma capacidade de realmente você ser o médico.
aquela pessoa que trata, que acolhe e que pode melhorar a vida de uma pessoa. Porque às vezes tende a estigmatizar a gente como cirurgião plástico, como o não médico, como a pessoa que só faz estética, e de forma alguma nós lidamos com coisas que são médicas sempre e que envolvem psicologia também, que envolve engenharia, que envolve arquitetura, mas a gente sempre está lá, nós somos os médicos. Então, conta algum relato assim, que te marcou, algo de uma transformação, seja antes de fazer a cirurgia, como o durante ou depois. Eu tenho uma história bacana de uma paciente que ela voltou depois de um bom tempo de uma cirurgia que eu fiz, deve ter uns 3 ou 4 anos atrás, uma prótese de mama. Era uma paciente que já tinha 4 filhos, ela baixinha, né? E ela é casada com um homem bem fortão, um cara meio, bem, né? Machão, assim, no acompanhamento no consultório. E ela colocou a prótese, não precisou fazer suspensão, a cirurgia ficou realmente bem bacana. Só que durante o acompanhamento pós-operatório, ela começou a relatar problemas no relacionamento, né? Que era um esposo muito ciumento, era um esposo que não chegava a uma violência física, mas ele acabava subjugando ela. Ele era o poder econômico da casa naquele momento. Ela foi mãe de 4 filhos, né? Ela não pôde trabalhar para tomar conta dos filhos do casal, e ele se sentia, né, com um certo grau de machismo, um nível acima dela, não havia como parceira. Ele achava meio que tipo, ele podia tomar meio que dono dela e subjugava ela. E ela ia chorar no consultório e fazer essas reclamações pra gente, e você percebia que ela estava dentro de um relacionamento abusivo, né? E sumiu do consultório. E ela, recentemente, ela voltou no consultório, uns 3 ou 4 anos depois. Interessante, quando eu abri a porta para atendê-la, eu percebi que era um outro homem que estava acompanhando ela, mais jovem. Né? Disse, pô, não deve ser aquele cara, se eu não me engano, era um acompanhante diferente. E eu perguntei, então, tudo bom, como é que tá? Abracei, falei com ela, se ele não quer entrar, não quer acompanhar, e ela foi taxativa. Ele não vai entrar, não, doutor, pode deixar do lado de fora. Aí fechou a porta. E ela falou assim, quem está pagando essa cirurgia agora sou eu. Ele não tem nada a ver com isso. A gente foi conversar, percebi que ela estava cheia de tatuagem, e ela terminou aquele relacionamento abusivo, ela tomou coragem de tomar essa decisão, um relacionamento que estava fazendo mal para ela, e essa coragem ela tomou porque ela botou a prótese, cara. Então, assim, ela se sentiu empoderada, ela se sentiu mais forte, a ponto de terminar um relacionamento abusivo que ela convivia com esse cara há anos, e hoje ela é uma mulher mais feliz, a ponto dela escolher o relacionamento que ela queria, dela não ser mais dependente financeiramente de outro homem, a ponto dela querer, talvez, botar tatuagens que ela queria colocar há muito tempo e o outro cara não deixava. Então foi uma virada de chave na vida dela, uma simples colocação de prótese. Mas é justamente essa ideia, não é uma simples colocação de prótese. Não. É um fator que pode modificar positivamente a vida de muita gente, uma cirurgia plástica, quando tem sucesso. É muito bacana isso aí, velho. É muito legal. Não, e assim, você vê que pequenas atitudes, elas vão dar impactos gigantescos. A colocação de uma simples prótese, que às vezes a gente tem esse pequeno erro de falar, assim, é uma prótese simples. É uma prótese, eu falo muito, prótese pura, prótese simples. Gente, não é. A transformação que dá na mulherada é um empoderamento gigantesco. Às vezes aí é que eu acho que a gente tem que colocar isso, não com boa vontade de, faça logo, não. Às vezes o paciente, ele deixa para fazer muito tarde. E às vezes, quer colocar a prótese, tem 18, 20, 22 anos, quer colocar, coloca logo. Não fica esperando ter os filhos às vezes, porque você perdeu talvez um tempo enorme, que foi a fase da sua adolescência, o início da fase adulta, onde a autoafirmação é importante para uma inserção social adequada, uma inserção laboral. Então, assim, dá um impacto muito grande. É difícil, porque quando eu estou como médico aqui no consultório, eu não posso estimular. É meu dever moral não estimular. Mas, assim, num momento como esse, eu vou te dar um relato, aqui eu estou conversando abertamente com os pacientes, coloca logo, porque às vezes você perde um tempo que influenciou toda a sua vida. E às vezes eu vejo isso. As mães, é normal, a mãe ela espera ter todos os filhos, aí a barriga teve a consequência das gestações, ela vai fazer abdominoplastia, com lipo, ela criou todos os filhos, porque elas têm medo da sua ausência, de ter uma complicação, deixou para fazer naquela hora. Mas cirurgias outras, como a próstata, às vezes até a própria lipo mesmo,
faz cedo que curte mais, entendeu? Então, não é tentando trazer paciente, dizer, faz logo agora comigo. Não, estou te dando um conselho de vida, entendeu? Então, são essas pequenas coisas que é a nossa rotina. É engraçado isso, que assim, quando claro que a gente sempre pensa positivo, a gente acha que a gente vai ter uma vida longa, saudável, sem complicação, não fica doente, não morre, né? E a gente muitas vezes vai postergando alguns desejos, alguns sonhos que a gente tem. Se a gente parar para prestar atenção de forma muito crua, o amanhã não existe, né? O que existe hoje é o presente. A gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã, e muita gente vai postergando certas coisas que a gente poderia fazer e matar nossa vontade e depois ficar doente, né? Ou passa uma situação de vida que você deixa de realizar aquela vontade. Recentemente eu fiz uma postagem na minha rede social que eu utilizei de um vídeo da Adriane Galisteu, que é aquela apresentadora de TV, que foi namorada do Ayrton Senna. É um vídeo super interessante, porque ela falava o seguinte: o Ayrton Senna ele morreu sem realizar 3 sonhos da vida dele, né? É dirigir pela Ferrari, ter um filho e ir na Disney. E desses 3 sonhos, teoricamente, 2 eram sonhos realizáveis. Então, o cara, o cara de notoriedade mundial, que tinha um poder aquisitivo altíssimo, nunca foi na Disney, velho. E assim, não realizou a vontade dele de ser pai. A Ferrari, tudo bem, não depende dele. E faleceu, velho. E ninguém imaginava que o Ayrton ia falecer. O cara é jovem, saudável, rico, né? O cara que motivou gerações aqui no Brasil e faleceu e não matou a vontade dele. Então, muitas vezes a paciente, ela olha, tem um desejo de fazer um procedimento cirúrgico e às vezes não se dá ao luxo de fazer o procedimento, né? Por qualquer motivo que seja, e a vida passa, e às vezes a vida não melhora, né? É difícil a gente chegar e dizer para a paciente: faça cirurgia plástica, sua vida vai melhorar. A gente não pode prometer isso. Mas os relatos são muito impactantes. Então, se você tem uma queixa muito importante com relação ao seu corpo, que não é passível de modificação através de mudanças de hábitos, né? Que é uma cirurgia que vai fazer essa modificação. Se você está motivado, se você tem rede de suporte em casa, se você está saudável, conversa com o médico, vê se é uma coisa factível, se dá para fazer com segurança. Você não tem ideia do poder transformador de uma cirurgia plástica bem feita. É intangível o alcance de uma cirurgia plástica bem feita. A sua vida poderia ser muito melhor se você tivesse feito o procedimento talvez antes. É difícil de dar essa promessa, mas é muito real, né? E esse tipo de promessa que a gente pode, assim, relatar, contar relatos em muitas histórias. E isso é mais fácil a gente fazer aqui no consultório, porque no consultório nós estamos bem travestidos mesmo, de médicos, protetores, nós somos, eu falo até brincando com os pacientes: ó, você chega aqui, eu sou seu advogado, eu estou aqui para te proteger das coisas ruins, espetaculosas, que podem te fazer mal, como também te proteger de fazer aquilo que você não precisa e não vai te fazer bem. Ponto. Agora, eu também sou o seu cirurgião plástico para poder fazer o tratamento que for necessário. Então, pegando esses relatos, essas histórias, o que eu vejo? Nós, hoje em dia, precisamos nos unir como colegas, como cirurgiões plásticos e pessoas que pensam da mesma forma, que pensam além, que pensam no paciente de uma forma completa, de uma forma integral, entendeu? E assim, para a gente finalizar, já meio que preparando para uma próxima vez, hoje a gente vê que pensar no paciente não é pensar na cirurgia que você vai fazer nele. É pensar naquele humano que está lá. Aquele humano que tem medo de operar, que chega aqui, pega na tua mão na véspera da cirurgia e fala assim: eu quero desistir. E aí eu tenho que dizer para ela: eu te entendo, porque se fosse eu, talvez nem estivesse operando, porque eu também tenho medo, eu também sou humano, eu tenho medo. Eu não gosto de perder o controle das coisas. Então, é humanizar as coisas. E humanizar as coisas é isso que a gente faz todos os dias. Aprender com pessoas que também são muito mais humanas. E você é um exemplo disso. Eu te agradeço, assim, eu posso falar o mesmo por você, porque a gente conversa bastante, eu vejo que você compartilha dos mesmos valores e a forma de cuidar das pacientes. Eu falo de vez em quando assim para as pacientes: eu não estou operando um par de mamas, ou uma barriga, ou um bumbum. Eu estou operando Maria ou Joana, que é casada, que tem 2 filhos, que trabalha, que a cirurgia tem que ser um momento muito pontual na vida dela e que ela tem que voltar para a rotina dela, né? A gente não está indo fazer uma prótese de mama amanhã. Amanhã eu estou indo operar Eduarda, né? Então a gente precisa voltar a humanizar o ato médico. A população ela tem colocado muito em xeque
a medicina aqui no Brasil, porque a gente está deixando de fazer uma medicina humanizada, pensando em trabalhar em grandes volumes, né, em atender uma quantidade absurda de pacientes. É um tema complexo, é um tema polêmico, né, mas a gente, como indivíduo, como cirurgião, a gente pode tentar controlar um pouquinho melhor esse ambiente no nosso consultório e dar às nossas pacientes que nos procuram por fazer tratamentos uma medicina mais humanizada e individualizada. Eu acredito nisso, você acredita nisso, tem colegas que compartilham disso, e que a gente possa fazer uma corrente, né, do bem positiva para uma medicina de melhor qualidade para a nossa população. Isso. Então, assim, é isso que a gente tem para mostrar um pouquinho para as pacientes, que é a nossa rotina do dia a dia, mas eu vou deixar aqui o canal aberto para receber mais perguntas e trazer o Felipe aqui de novo para a gente falar de outros assuntos, como o outro que ele é fera, que é o explante, a cirurgia do explante que está na moda, mas está na moda porque ela tem os motivos para estar na moda, mas a gente tem que alertar os pacientes e educá-los. Então, Felipe, muito obrigado por estar trazendo a tua experiência, o teu conceito e tua filosofia de trabalho, que são admiráveis. Eu falo contigo direto e falo assim, Felipe, me ensina, me passa aí as coisas que você tem, porque realmente é um aprendizado, cara. E aí agora a gente teve no nosso encontro, no nosso curso, e a gente viu, cara, é isso. A medicina hoje é isso. Não é médico estrela, não é médico estelar, influenciador apenas. É médico humano que cuida de humano, que falha, que erra, que admite o erro, que está proposto a aprender com o paciente, a ouvir, para tentar trazer algo melhor para ele e também absorver isso, né? Então é isso, Filipão. Eu queria te agradecer e já deixar o convite para as próximas. Eu agradeço, acho que foi um bate-papo bacana, a gente passou quase uma hora aqui, foi leve, foi tranquilo, acho que vimos diversos comentários aí da galera curtindo, né, o que a gente falou, acho que vale a pena, fico super à disposição se a gente quiser repetir outros temas em outros momentos. Eu sou o espírito velho lá do grupo da gente, né, eu sou meio o filósofo, né, e eu tento enxergar isso, né, como que a gente sai só dessa, a gente vive num mundo muito virtual, um mundo muito material, acho que a gente precisa, né, entender um pouquinho mais das nossas pacientes, as reais demandas que elas sentem e a gente tentar fornecer o melhor serviço que a gente pode. O que a gente faz é cirurgia, né? É cirurgia plástica. E que eu acredito muito no que eu vou falar, que a gente possa fazer o bem para a nossa paciente através do que a gente faz de melhor, que é a cirurgia plástica. Fico super à disposição, agradeço pelo convite. E aí, Filipão, às vezes, vou fazer um relato aqui, né? O paciente ele não sabe, às vezes, como é a nossa rotina, né? Às vezes você acaba a cirurgia e você olha assim, você fica às vezes emocionado pelo que você faz, fala assim, puxa, essa cirurgia ficou boa, eu dei o melhor de mim, você vai para casa feliz. O paciente às vezes ele tem que saber isso, às vezes a gente não conta, porque o paciente pensa que ela é só mais uma. Não, ela não é só mais uma e nem vai ser só mais uma. Ela é a mãe de fulano, a filha de cicrano, a esposa de... Então, é isso. Nossa filosofia realmente tem que evoluir para esse caminho. Filipão, obrigado. Boa noite. Vá ficar com suas crianças. Está na hora. Passou muito tempo viajando, né? Agora é hora de se dedicar em casa. Curti as meninas aqui um pouquinho. Valeu, meu irmão. Bom, obrigado pelo convite. Um abraço. Boa noite, galera. Valeu, galera. Boa noite.